Paraíso, canto 5. Continuando o discurso do canto anterior, Beatriz explica a Dante que o voto é um pacto entre o homem e Deus. A matéria do voto pode ser mudada, mas deve ser substituída por oferendas de maior mérito. Beatriz lamenta a leviandade dos cristãos. Beatriz e Dante voam então para a esfera de Mercúrio, onde estão as almas dos homens que viveram uma vida digna e adquiriram fama no mundo. Um espírito fala ao poeta. Quando Beatriz começou a falar, sua voz ecoava de uma maneira que ultrapassava qualquer emoção terrena. Era como se o calor de seu amor, tão além daquilo que podemos experimentar na Terra, tivesse o poder de penetrar minha alma, vencendo até a força do meu olhar. Eu mal podia conter o impacto de sua presença, e me perguntei, fascinado, de onde vinha aquela força arrebatadora. Mas logo percebi que a resposta estava diante de mim. A perfeição de sua visão, o modo como ela captava a luz eterna, movia seu ser em direção ao bem de uma forma tão natural quanto respirar. Enquanto ela falava, parecia que a luz eterna já brilhava dentro de mim, iluminando meu entendimento. Senti um clarão de verdade que apenas acendia mais e mais amor dentro de mim, como uma chama incontrolável. E então, as palavras de Beatriz fluíram com uma clareza cortante. Se nosso amor é seduzido por qualquer outra coisa, é apenas um reflexo mal interpretado daquela luz divina. Eu a escutava com toda a atenção, enquanto ela me explicava com uma paciência quase celestial que eu desejava saber se com outro tipo de serviço poderia ser satisfeito um voto menor, e ainda assim garantir a paz da alma. Beatriz continuou, e sua voz era firme, sem interrupção, como alguém que nunca hesita. Explicou que o maior dom que Deus, em sua infinita generosidade, nos concedeu foi a liberdade de vontade, a capacidade de decidir. Esse foi o presente que mais se conformava à bondade divina, e era sem dúvida o que Deus mais apreciava. Somente as criaturas dotadas de intelecto, como os humanos, receberam essa dádiva. A partir disso, ela me guiou para entender o valor de um voto. Quando fazemos um voto a Deus, estamos firmando um pacto, oferecendo a Ele o tesouro de nossa vontade. Mas e se tentarmos compensar o voto com outra coisa? Beatriz deixou claro que isso não era possível, como se eu tentasse transformar algo que já foi dedicado ao divino em algo inferior, sem a permissão de Deus. As palavras fluíam dela como um rio, e eu me vi completamente imerso no significado profundo que ela transmitia. Ela falou sobre a importância de manter o pacto, e como até os antigos hebreus estavam obrigados a oferecer sacrifícios, mesmo quando algum deles era substituído por outro. Explicou que, embora a matéria do sacrifício pudesse ser trocada, o espírito do pacto jamais deveria ser violado sem a devida autorização. A profundidade de sua sabedoria era imensa, e me senti pequeno diante da grandeza do que ela expunha. Nesse momento, as palavras de Beatriz se tornaram ainda mais diretas. Ela me aconselhou a não tratar os votos de forma leviana. Se um voto é feito, deve ser cumprido. Ou, como no caso de Jefté, seria melhor ter admitido o erro, em vez de perpetuar um sacrifício tolo. Ela mencionou o grande líder dos gregos, cuja insensatez levou à dor de Ifigênia, e como isso fez tanto os tolos quanto os sábios chorarem. Havia um peso emocional em sua fala, como se estivesse me mostrando a fragilidade das decisões humanas diante de promessas feitas ao divino. Então, Beatriz voltou sua atenção para a importância da fé. Os cristãos deveriam ser firmes em suas ações, não se deixando levar pelo vento de qualquer nova ideia ou desejo. A base de sua salvação estava nos testamentos, tanto o novo quanto o velho, e no pastor da igreja que os guiava. Ela reforçou que, se algum desejo corrupto surgisse, deveríamos lembrar nossa humanidade, sem nos transformar em tolos cegos, como ovelhas que se perdem. Quando ela terminou de falar, houve um momento de silêncio, como se o mundo ao redor tivesse parado, e eu senti o peso do que acabara de ouvir. Beatriz se virou, ansiosa, olhando para o céu onde o mundo se mostrava mais vivo e brilhante. Seu silêncio me fez perceber que novas perguntas surgiam em minha mente. Perguntas que estavam prestes a explodir, mas que foram temporariamente abafadas pela intensidade do momento.
De repente, fomos transportados com uma velocidade impressionante para o segundo reino, como uma flecha disparada, atravessando o espaço antes mesmo que o arco voltasse a repousar. Assim que chegamos, vi Beatriz cercada por uma luz tão brilhante que fez o próprio planeta parecer mais luminoso. Era como se toda a criação sorrisse para ela, e ao vê-la, eu não pude evitar me sentir mudado, transformado por aquela luz. E então, mais de 1000 luzes brilhantes começaram a se mover em nossa direção. Cada uma delas irradiava uma alegria tão intensa que mal podia ser contida. Quando se aproximaram, ouvi uma voz suave que dizia: "Aqui está quem aumentará nosso amor." Cada luz que se aproximava revelava uma sombra de pura felicidade, irradiando em um brilho claro. Fiquei em silêncio, contemplando essas visões extraordinárias, e senti um desejo profundo de conhecer suas histórias, de entender suas condições. Um dos espíritos, cheio de bondade, falou diretamente comigo, oferecendo-me a oportunidade de fazer qualquer pergunta que eu desejasse, e encorajado por Beatriz, que me disse para perguntar sem medo, como se estivesse conversando com um ser divino, eu finalmente falei. Olhei para a luz diante de mim e disse: "Vejo como você brilha em sua própria luz e como seus olhos resplandecem, mas não sei quem você é, nem por que está nesta esfera, velada aos mortais." E então a luz se intensificou, brilhando ainda mais forte, e antes que pudesse responder, se ocultou de mim em uma explosão de luz, como se a alegria tivesse se tornado demais para ser contida em palavras.